Oi, pessoal. Sabe quando a gente ouve a palavra filosofia, o que vem à cabeça? Para muitos são livros empoeirados, debates super complexos, mas e se a gente pensasse nisso de um jeito diferente? Imagina uma caixa de ferramentas bem prática, só que cheia de ideias poderosas para nos ajudar a navegar pelas grandes questões da vida. Que tal? Vamos mergulhar nisso? Para começar, vamos direto para uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. O que significa ser livre de verdade? É uma daquelas questões universais, sabe? E o mais legal é que, ao longo da história, diferentes culturas encontraram respostas fascinantes e, acredite, muito práticas. No fundo, todo esse debate pode ser resumido em duas grandes ideias. De um lado, tem a liberdade de alguma coisa, sabe? Livre da interferência dos outros, de um governo tirano, de regras que não fazem sentido. E do outro lado, tem a liberdade através de algo. Ou seja, ser livre através de leis justas que nos protegem, através do domínio próprio que nos guia, ou de uma compreensão profunda da realidade que nos permite agir do jeito certo. Vamos explorar isso em círculos, começando pelo social e indo até o mais pessoal. Ok, nosso primeiro círculo de análise é a sociedade. É aqui que a gente vai ver como diferentes culturas criaram verdadeiros projetos para um mundo justo, sempre tentando achar aquele equilíbrio delicado entre a liberdade de cada um e a ordem que todo mundo precisa. No Ocidente, uma ideia que se tornou muito poderosa foi a da liberdade republicana. O ponto central aqui é o seguinte: ser livre não é só não ter um rei mandando em tudo. Liberdade de verdade é ser governado por leis que fazem sentido, que são previsíveis e não ficar à mercê da vontade de uma pessoa ou de um grupinho. A própria estrutura do Estado, com suas leis, se torna a garantia da nossa liberdade. Agora, olha que interessante o contraste com uma abordagem que veio do Oriente. Enquanto o liberalismo ocidental foca muito nas regras externas, nos direitos de cada um, a ética confucionista olha para dentro. Para eles, a ordem na sociedade não vem primeiro das leis, mas sim do caráter moral das pessoas. E, claro, de um governante que seja virtuoso e que lidere pelo exemplo. E essa ideia confucionista fica super clara com uma história famosa do filósofo Mêncio e o rei João. O rei vê um boi sendo levado para o sacrifício e, na hora, sente pena e manda poupar o animal. Mêncio, muito esperto, usa esse momento para mostrar para o rei: olha, se você consegue estender esse sentimento de compaixão que já existe em você, do animal para o seu povo, você vai ser um grande governante. A motivação moral, então, vem de dentro para fora. Certo, já vimos como as leis e a virtude podem moldar uma sociedade, mas isso é só o começo da história. No nosso segundo círculo, a gente vai um pouco além das regras que todo mundo vê para explorar aquelas forças mais invisíveis que também definem o que é, na prática, ser livre. Sabe, ter igualdade perante a lei no papel é uma coisa, mas na vida real as coisas podem ser bem mais complexas. A opressão raramente é algo simples, uma linha reta. Na maioria das vezes, ela é como uma teia, com vários fatores todos emaranhados. E para entender essa teia, pensadoras feministas desenvolveram uma ferramenta essencial, a interseccionalidade. A ideia é que não dá para entender a opressão de uma mulher indígena, por exemplo, olhando só para a questão de gênero. A experiência dela é moldada por um cruzamento, uma intersecção entre machismo, racismo e o legado do colonialismo. Essas forças não agem sozinhas. Elas se cruzam e uma acaba fortalecendo a outra. Essa imagem aqui, ela captura perfeitamente a essência da interseccionalidade. Pensa em cada fio como uma forma de opressão. A experiência real da pessoa não é um fio ou outro, mas está bem ali, no nó, no ponto onde todos esses fios se cruzam e se apertam. Se a gente analisa um fio só de cada vez, a gente perde totalmente a visão do todo. Já passamos pela sociedade e pelas estruturas de poder, agora vamos para o círculo mais íntimo de todos, o nosso mundo interior. Porque isso é a maior barreira ou a maior chave para a liberdade não estiver lá fora, mas na forma como a gente entende o nosso próprio eu. A filosofia budista, por exemplo, nos dá um contraste radical com a visão ocidental de um eu separado e individual. Para o budismo, essa crença num eu fixo e isolado é a verdadeira raiz do egoísmo e do sofrimento, que eles chamam de dukkha. A verdadeira libertação vem quando a gente reconhece que, na verdade, somos todos parte de uma única realidade, que é transpessoal. E essa percepção, nossa, ela muda tudo, transforma o egoísmo em compaixão por todos. Ok, se a realidade é esse fluxo, onde tudo está interligado, e não um monte de coisas separadas, isso nos leva a uma questão bem prática. Como é que se age de um jeito eficiente no mundo assim?
É aí que o taoísmo nos apresenta um conceito incrível, o Wu Wei. A tradução literal é tipo ação sem esforço. Mas calma lá, isso não quer dizer ficar parado, ser passivo. É exatamente o contrário. É o auge da eficiência. É agir numa sintonia tão perfeita com o fluxo da realidade que tudo acontece sem resistência. Pensa num barqueiro experiente que não luta contra a correnteza, mas a usa para guiar o barco. É isso. A história do cozinheiro Jing, um clássico taoísta, ilustra isso de um jeito genial. Ele conseguia desossar um boi inteiro com a mesma faca por anos, sem nunca precisar afiá-la. E por quê? Porque ele não via o boi como uma massa, um obstáculo. Ele percebia a estrutura, os espaços vazios entre as juntas. Ele não forçava o corte, ele guiava a lâmina pelo caminho mais fácil. A ação dele não vinha do pensamento racional, mas de uma absorção total, deixando a energia vital dele, o Qi, fluir. Então, depois dessa viagem pelos 3 círculos, da sociedade até o nosso mundo interior, com que a gente fica? Bem, a gente fica com uma bela de uma caixa de ferramentas, cheia de ideias antigas, mas que são incrivelmente relevantes para os problemas que a gente enfrenta hoje. Cada um desses conceitos é uma ferramenta. A liberdade republicana nos ajuda a pensar em como criar leis e instituições justas, a ética da virtude em como construir uma sociedade baseada na confiança. A interseccionalidade é uma lente poderosa para a gente enxergar injustiças escondidas. A compaixão universal nos dá uma base sólida para agir eticamente. E o Wu Wei nos ensina um jeito de ser eficaz nesse mundo tão complexo. No fim das contas, a filosofia não dá respostas prontas. Ela nos oferece essa caixa de ferramentas. E a pergunta final, a mais importante, não é para os filósofos do passado, é para a gente, aqui e agora. Diante dos desafios do nosso tempo, quais dessas ferramentas nós vamos escolher usar?